todo mundo cansado. Eu tô cansado, seu Floriano, eu tô cansado. Mas será que todo mundo dorme pouco ou a gente está dormindo mal? Um estudo publicado na Frontier Psychiatry, e aquele pessoal do curso de inglês falou com a gente? No ano passado, da doutora Gudliv Tassen-Hetland, do Instituto Norueguês de Saúde, concluiu que cada hora de uso de tela na cama estava associado a um aumento de 59% dos sintomas de sono agitado ou interrompido. O estudo também concluiu que cada hora de uso do celular na cama equivale a uma redução média de 24 minutos de sono. Ganhou outro significado dizer: dormi muito mal. Passei a noite inteira rolando na cama. Ou seja, se todo dia eu fico na cama pelo menos 1 hora rolando no celular, significa que na semana eu perdi 1 noite de sono. E se dormindo a gente não está se ajudando, acordado a coisa não melhora. O relatório global da We Are Social diz que o brasileiro fica em média 9 horas na frente de telas. É praticamente um estágio não remunerado que a gente faz para as plataformas. 9 horas! E a gente ainda sai dizendo não fiz nada o dia inteiro. Fez? Trabalhou alimentando a base de dados deles. E dados é produto. O cansaço é físico, mas principalmente cognitivo. A gente acorda e antes de escovar o dente, a gente já foi atingido por uma tragédia. 2 influencers milionárias mostrando como a nossa pele pode ficar ótima. Alerta de novo, bombardeio da guerra. Link de outro curso que você não vai fazer até o final. Uma receita de café da manhã fit com ingredientes que a gente nunca viu no mercado. A gente acorda e já agita o nosso cérebro na velocidade máxima. Pera aí, mas isso aqui é para se informar, para relaxar, para me relacionar com as pessoas. Mas fazer essas coisas fica cada vez mais difícil com o excesso de carga cognitiva. Como é, amigo? Em 1988, o pesquisador John Seiler publicou um estudo na revista Cognitive Science mostrando que o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de processar informações no mesmo tempo. Ou seja, não dá para trocar de 15 em 15 segundos de emoção. E ele chamou isso de carga cognitiva. Décadas depois, junto com outros cientistas, Aires e Kaliuga, eles aprofundaram essa teoria, mostrando que excesso de decisões e estímulos consomem a nossa energia mental. A gente tá cansado, né? Mas sabe o que cansa ainda mais? A novidade, o diferente. Seus problemas acabaram. Chegou Algoritmo para você ver sempre mais do mesmo. O algoritmo usa 2 pilares. A filtragem colaborativa, que é o que pessoas parecidas com você costumam ver, e a filtragem baseada em conteúdo, que é o que você viu. Eles analisam quanto tempo você ficou, se você viu até o fim, se você compartilhou, se você comentou. E isso é ótimo, porque a gente recebe o que a gente gosta. O problema é que o algoritmo não tem um conceito de suficiente. Ele não sabe a hora de parar. A missão dele é puramente matemática. Fazer você ficar mais 2 minutos, mais 3, mais 10, mais 20, mais 1 hora. Fui fazer uma obra no meu banheiro, pesquisei sobre banheiro. Daí só me mostraram boxe e espelho. A obra já acabou e eles continuam me mostrando boxe e espelho. É só fechar o conteúdo. Mas eu não consigo, já tá lá o boxe e o espelho. Mas eu continuo vendo boxe e espelho. Se quiser dica de boxe e espelho, a lógica é simples. Repetição mantém. Novidade, arrisca. O algoritmo troca a nossa diversidade de interesse pela eficiência da repetição. É mais seguro nos entregar algo que a gente já clicou do que arriscar algo novo e a gente fechar o aplicativo. E você diz que quer novidade, mas corta a franja e já entra em pânico. O algoritmo sabe disso. Ele sabe que a gente gosta da ideia de mudar, mas tem pavor da decepção. Por isso ele não propõe nada incrível, mas também não erra. É a lógica de quem viaja para o outro lado do mundo para conhecer novas culturas
e acaba comendo no McDonald's. A gente quer o conforto do que já sabe mastigar. É por isso que você não bloqueou até hoje seu ex. E se você está aqui comigo nesse papo, é porque o algoritmo viu alguma coisa entre nós. Foi o tema, foi a hora, foi uma sequência de conteúdos que te trouxe até aqui. Entender o algoritmo é decifrar um jogo que as regras mudam enquanto você está jogando. Eu não faço a mínima ideia de qual variável fez ganhar você pro Jandirico. Isso é curioso, né? A gente vive dentro de um sistema que aprende com a gente, mas a gente não entende quase nada do que ele aprende. E eu tô aqui pra quê? Hein? A gente abre o feed esperando algo novo, mas recebe a mesma música, a mesma opinião reciclada. Até a nostalgia virou um recurso técnico. Remakes, revivals, são conteúdos de baixo risco. É por isso que toda hora você vê De Volta para o Futuro, Tubarão, e vai no show de comemoração de 40 anos de não sei quem, 20 anos de não sei o que lá. O sistema prioriza o que tem uma base de fãs, porque a probabilidade de clique, o CTR, já é previsível. A gente está revivendo a nossa própria adolescência em alta definição, porque o algoritmo prefere o conforto do dado histórico à incerteza da inovação. E quando tudo é calculado para manter a atenção, o inesperado diminui. E sem surpresa, a energia cai. A gente continua rolando, mas cada vez mais no automático. Eu continuo usando, a gente continua usando, rindo, compartilhando, reclamando, cansa, mas a gente está sempre aqui. Não é falta de vontade, é design otimizado para continuidade. E continuidade não combina com pausa. Eu sei que preciso de um intervalo, mas só mais um. Só mais um. Só mais um já destruiu mais noites do que insônia. Talvez a pergunta não seja o que tem de novo, mas quanto da nossa energia está sendo usada para manter a repetição. Mas intervalo não gera dado, não gera sinal para a rede. Então, o ruído continua e a gente continua rolando. E, sinceramente, eu continuo tentando entender como esse vídeo chegou até você. Décadas do ano passado, da doutora no ano passado, do Instituto Norueguês, estava associado a um aumento e a filtragem do Instituto Norueguês mas do Instituto Norueguês